Bom dia, meu nome é Fernando Silva. Eu vou apresentar para vocês o artigo chamado Proposta para um Modelo de Maturidade em Sustentabilidade na Cadeia de Suprimentos. Eu sou doutorando de Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense e continuo a falar sobre o artigo. Ele foi publicado na revista Sustainability. Esse é um artigo. Ele foi publicado em inglês em novembro de 2020. Nós tivemos aí vários participantes da Universidade Federal Fluminense como autores desse artigo e apenas uma pessoa daqui do Cefet, que é a Sheila dos Santos. Os outros integrantes da UF, que também coescreveram, né, esse artigo, são Davidson Santos, Oswaldo Quelhas, o Carlos Gomes, Luiz Pérez Otis, Sérgio França, Guilherme de Souza e Robson Amarante de Araújo. Para apresentar esse artigo, nós vamos seguir o seguinte sumário: introdução, objetivo, metodologia, conceitos, construção do modelo teórico, dimensões, exemplo do checklist, a descrição dos níveis de maturidade, os resultados e, por fim, o encerramento. Aqui na introdução, para a gente poder começar a falar sobre o tema, foi constatado que nos últimos anos houve um aumento dos riscos relacionados às práticas de cadeias de suprimentos. Tá? Isso devido ao aumento do nível de complexidade dos produtos e serviços oferecidos aos consumidores. Né? E no meio do caminho a gente teve também a pandemia que ocorreu. E diante desse contexto, o Conselho de Gestão de Cadeia de Suprimentos surgiu e ganhou importância no cenário organizacional aí do mundo inteiro. Bem, nesse artigo nós temos como objetivo principal a criação de um modelo de maturidade que leve em consideração os critérios, né, ou dimensões relativos à sustentabilidade. Para isso, né, foi utilizado como base outros modelos de maturidade e sistemas de medição de desempenho de cadeia de suprimentos. Tá? Isso aí foi capturado na literatura existente. Essa literatura que a gente tem existente, ela foi buscada, né? Foram realizadas buscas nas bases científicas Scopus e Web of Science. Compondo a metodologia, nós temos aí basicamente 3 passos. O primeiro passo, que é a busca por definições e relevância da sustentabilidade para as organizações. O segundo passo, que é a busca por modelos de maturidade e modelos de desempenho aplicados à sustentabilidade. E o último passo, que é a criação, né, desse modelo de maturidade e sustentabilidade na cadeia de suprimentos. Bom, agora a gente começa a mostrar os conceitos, né, que são apresentados ao longo do artigo. O primeiro deles é sobre a gestão da cadeia de suprimentos, onde a gente tem o conceito da gestão de cadeia de suprimentos verde, e a ideia é que haja uma minimização ou a eliminação dos efeitos negativos das operações da cadeia de suprimento no meio ambiente. O outro conceito, né, dentro da gestão da cadeia de suprimentos é a gestão sustentável da cadeia de suprimentos, onde há o planejamento e a tomada de decisões da cadeia de suprimentos que incorporam dimensões econômicas, sociais e ambientais de sustentabilidade. Há aí uma conexão entre a sustentabilidade e a cadeia de suprimentos, e isso pode proporcionar o surgimento do conceito da cadeia de suprimentos sustentável. Outro conceito bastante importante e já bem difundido e conhecido, e que é citado no artigo, é o Triple Bottom Line, tá? Onde você tem ali o valor econômico, ambiental e social do investimento que pode ser agregado à empresa, além mesmo do resultado financeiro.
E assim, com o Triple Bottom Line nós temos três dimensões, tá? O econômico, o ambiental e o social. Tem também o transversal ou cruzado que foi proposto no artigo. Outros dois conceitos que são apresentados no artigo são os conceitos de modelo de maturidade, da sustentabilidade da cadeia de suprimentos e do sistema de medição e desempenho da cadeia de suprimentos. O primeiro representa um conjunto de níveis estruturados, tá, de capacidade de gestão que caracteriza o desempenho de uma organização em relação à sua maturidade de sustentabilidade da cadeia de suprimentos. E o segundo é um conjunto multidimensional de medidas de desempenho que serão aplicados na etapa de planejamento e gestão de um negócio. Bem, para a construção do modelo teórico, tá, foram enquadrados aí 150 elementos característicos, tá? Esses elementos eles foram mapeados a partir dos modelos de maturidade e sustentabilidade que foram encontrados na literatura, naquelas buscas que foram realizadas ali na Scopus e na Web of Science. E eles foram aí, agrupados dentro dessas três dimensões, ou no caso, não três, três originais ali do Triple Bottom Line e uma que foi proposta aí que veio a transversal, tá? A transversal ela também pode ser chamada de cruzada, e ela também, né, ela agrega aí diversos elementos característicos levantados na literatura. Agora a gente começa a falar um pouco sobre as dimensões. A primeira delas é a dimensão ambiental, que tem três subdimensões, que são a de risco ambiental, portfólio de produtos e ferramentas. Cada uma dessas subdimensões elas possuem elementos característicos que são utilizados aí, inclusive, mais à frente, quando a gente faz a classificação aí de cada uma dessas dimensões dentro das organizações ou empresas que se prestam a fazer esse tipo de avaliação. A segunda dimensão é a social. Ela é bastante importante, tá? Porque normalmente você tem muitas repercussões dentro da sociedade com as ações que as empresas, organizações realizam, né, em relação à sustentabilidade. Então, ela tem três subdimensões, que é a interna, a externa e risco social. Claro, são formados aí essas subdimensões pelos seus elementos característicos. Temos aí agora a dimensão econômica, tá? É mais uma daquelas que é originária lá do Triple Bottom Line. E assim, eu penso que ela é bastante importante porque ela abarca aí o tipo de resultado que a empresa, né, financeira pode ter associada aos esforços de sustentabilidade. Inclusive, é um dos elementos característicos aqui da dimensão. Esse elemento característico ele fica dentro de análise de resultados, que é uma das subdimensões dessa dimensão, né, econômica. As outras subdimensões que nós temos são retorno do investimento e remanufatura. Bom, a última dimensão, transversal cruzada, ela é bem característica de gestão mesmo de empresas, tá? Inclusive as subdimensões elas estão muito ligadas à alta gestão, que está ali sempre tentando criar formas de fazer uma boa gestão da empresa. Então nós temos inovação e tecnologia, o fornecimento, né, onde você tem ali os elementos característicos de compra, análise de risco e sustentabilidade e programa de compromisso com fornecedores. A estratégia e os stakeholders, que são extremamente importantes na condução de qualquer programa desses de sustentabilidade.
uma vez que, além deles patrocinarem o programa ou o trabalho relativo a isso, eles também sustentam e realizam atividades ali importantes no sentido de empregar todas essas atividades relativas à sustentabilidade, então como benchmarking, os padrões que você tem que utilizar, relatórios, processos de gestão de conhecimento. Bom, o modelo de maturidade proposto, tá? Ele é formado, né? Ele tem 5 níveis de maturidade, tá? Ele segue mais ou menos os níveis de maturidade do CMMI, tá? É, é, os níveis que nós temos são inexistente, o consciente, intermediário, avançado e sustentável. Então, para fazer essa avaliação, nós temos um checklist e cada nível de maturidade possui uma espécie de checklist onde você vai avaliar, né? Você utiliza esse checklist para fazer uma avaliação de cada uma daquelas dimensões que a gente tem lá relativas ao modelo, né, que foi proposto. O questionário, né, ele está agrupado nas subdimensões que foram descritas ao longo do artigo, né, que já foram apresentadas aí nos slides anteriores. Aqui nós temos o exemplo do checklist, tá? Aqui nós temos aqui sistema de medida de desempenho, onde a gente tem ali as dimensões, subdimensões e os elementos característicos, os níveis de maturidade e as células que estão marcadas ali com a cor azul, elas representam o nível de maturidade do modelo teórico proposto, tá? De repente, você vê ali, olha, o 43, avançado e sustentável. O 48, nós temos ali intermediário e avançado, e por aí vai. Ao final, são feitas contas onde você define o nível, né, de maturidade ou daquela dimensão, ou daquele elemento característico, ou, no fim das contas, da subdimensão. E assim a gente vai agrupando, chegando ao final a gente tem ali uma classificação geral daquela companhia ou organização. Nesse slide, nos próximos slides, nós vamos apresentar as características de cada um dos níveis de maturidade, tá? Basicamente são as descrições. Eu vou me prender mais à dimensão de meio ambiente, para a gente ter a noção de como essa classificação ela vai mudando conforme o nível de maturidade vai aumentando. O inexistente, nós temos aqui no meio ambiente. A empresa não realiza ações voltadas para questões ambientais. O próximo deles é o consciente, onde no meio ambiente a empresa apresenta uma conscientização inicial sobre questões ambientais. Depois do intermediário, em meio ambiente, nós temos que a empresa segue algumas leis e regulamentos relacionados às emissões, resíduos e biodiversidade. A questão da pegada de carbono está agora sendo avaliada. Agora, em avançado, está um pouquinho mais extenso, tá? Mas temos lá, meio ambiente, a empresa aprova leis e regulamentos relacionados a emissões, resíduos e biodiversidade. Metas conservadoras de emissões e resíduos, tá? Eu vou parar por aqui e vou passar para a próxima classificação, que é a última e mais alta, né? Que é a sustentável, onde na subdimensão de meio ambiente, a empresa aprova leis e regulamentos relacionados às emissões de resíduos de biodiversidade, metas ambiciosas de emissões e resíduos. E andando um pouquinho mais, a gente tem aqui a evidência de reconfiguração das operações para minimizar a pegada de carbono e a adoção de todas as ferramentas Lean. Bom, nós estamos aí os resultados
gerais, né, do artigo, que foram os seguintes: a construção de um modelo integrativo de maturidade para a gestão da cadeia de suprimentos. Os pontos de originalidade e de inovação se apresentam na forma da validação do modelo, ou seja, a validação do modelo que são o diferencial, né? Além de fazer essa, digamos assim, revisão da literatura, onde foram reunidas várias características de diversos modelos que já existiam. Houve também o desenvolvimento de um instrumento de pesquisa, que é o questionário, que permite que seja verificado o nível de maturidade das cadeias de suprimento, com a possibilidade de estabelecer um processo evolutivo ao longo do tempo, ou seja, a cada avaliação é possível ver a evolução da empresa, a gente se estabelecendo uma forma de melhoria contínua. E também foi agregada aí uma nova dimensão, né, a Triple Bottom Line, que é a dimensão transversal ou cruzada. Eu agradeço aí pela atenção de todos, tá? E eu também penso que seja interessante que todos leiam o artigo. Ele é extenso, ele é grande, mas ele é bastante detalhado. Eu acho que na prática, no fim das contas, nós podemos utilizá-lo até para fazer algum tipo de consultoria ou fazer uma autoanálise da sua empresa onde você trabalha, para poder levantar esse tipo de informação que pode ser bastante interessante aí para a alta gestão, tá? O pensamento que eu deixo ao final aqui dessa apresentação é do Ayrton Senna, onde ele diz lá que eu não tenho ídolos, tenho admiração por trabalho, dedicação e competência. Mais uma vez agradeço pela atenção e espero que essa apresentação ela tenha sido útil aí para o entendimento desse artigo. Obrigado.